E aí, turma, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Esta aula é para você, aluno da primeira série do ensino médio. Como vocês sabem, eu sou a professora Miriam Lira e ministro aulas de Geografia na rede estadual do estado do Acre. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, contribuindo na sua aprendizagem. O tema da nossa aula de hoje é Desastres Ambientais do Brasil e do Mundo. Quando eu falo de desastres ambientais, são muitos, é claro que não tem como nós citarmos todos. Então, nós selecionamos para a aula de hoje alguns desastres ambientais a nível de mundo e a nível de Brasil, para você estar conhecendo esses desastres ambientais, tá bom? Quando a gente fala de desastres ambientais, são eventos que afetam negativamente uma sociedade ou ecossistema em algum nível, porque se eu falo de desastres ambientais, ele não vai afetar somente ao meio ambiente, vai afetar o meio ambiente e as pessoas que vivem naquele local, animais, a fauna, a flora, todo lugar aonde passar esse desastre ou onde acontecer esse desastre será afetado, tá bom? Então, há essa preocupação em relação aos desastres ambientais que, no geral, eles acontecem por irresponsabilidade, né? Às vezes da pessoa que construiu uma usina nuclear ou construiu uma barragem de um rio ou algo do tipo. Então isso vai ocasionar esses danos ao meio ambiente, afetando também aos seres humanos, tá bom? Nós vamos conhecer alguns dos principais desastres ambientais no Brasil e no mundo, conforme eu citei. O primeiro deles aí aconteceu em 1945, que foi as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que foi lançado pelos Estados Unidos no Japão. Você pode falar assim, mas o que isso tem a ver com desastres ambientais? Olha, essas bombas que foram lançadas aí, elas atingiram o solo, atingiram o ar, poluíram o ar, mataram mais de 200 mil pessoas, né? E depois disso causou grande estrago ao meio ambiente, na questão da fauna, da flora. Então todos foram atingidos por essas bombas aí que foi lançada aí na cidade de Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos, isso em 1945. Como eu citei para vocês, é um desastre que afetou a população, os animais, a fauna e a flora do local, ok? Outro que aconteceu foi em 1954, que também foi no sudoeste do Japão, que foi uma doença chamada de Minamata, né? Aconteceu em uma ilha, no sudoeste do Japão. O que aconteceu? De repente, observou que os animais daquela região estavam tendo comportamentos bem estranhos e depois esse comportamento passou para as pessoas que estavam tendo convulsões, tipo umas espécies de ataque, e começou a lotar os hospitais e ninguém entendia o que estava acontecendo com essas pessoas que moravam nessa ilha aí. Então eles começaram a pesquisar e descobriram que a água de lá estava contaminada pelo mercúrio e outros metais pesados. Então, as pessoas que se alimentaram ou dos mariscos, né, dos peixes daquele local, ou tomaram essa água, e os animais também que tiveram acesso a essa água, começaram a ter esses problemas. Então, veja bem que o lançamento do mercúrio e outros metais na água, aconteceu tudo isso. Então, houve uma poluição da água aí, que afetou não só os animais, como também as pessoas locais. Isso foi em 1954, também no Japão, ok? E em 1986, houve a explosão de Chernobyl na Ucrânia. Claro que essa explosão é conhecida, é famosa, todo mundo ouviu falar disso, né? Que foi a explosão dessas usinas nucleares. Então, afetou um raio de não sei quantos quilômetros aí, do local onde houve a explosão. Houve a poluição do ar e o vazamento dessa radiação afetou a população local, afetou os animais também, que mesmo depois do caso ter passado anos depois, muitas pessoas apresentaram doenças e foram morrendo, porque a radioatividade causa doenças como câncer, por exemplo. Então foi uma explosão, porque não estava havendo também um monitoramento da área, uma fiscalização das usinas nucleares que vieram a explodir neste local. Então, essa explosão tem algo que não se pode de jeito nenhum tirar do meio ambiente, é a radioatividade. Ela leva anos para se dissipar de um local quando acontece esse vazamento. É por isso que as usinas nucleares são tão perigosas, não é? Aí nós temos aí agora os desastres ambientais no Brasil. Se você analisar
tiver curiosidade de pesquisar os principais desastres ambientais no Brasil, você vai encontrar muitos outros. Como eu citei para você, eu selecionei alguns para que nós possamos estar observando. O primeiro deles que eu selecionei para vocês aconteceu em 2000, que foi o vazamento de óleo na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro. Então, aqueles navios que extraem o petróleo do fundo do oceano, houve um rompimento na válvula, enquanto eles estavam tirando o petróleo, e houve esse vazamento aí, como também já aconteceu o vazamento durante o transporte também do petróleo, né, do óleo, que é retirado aí do interior dos oceanos. E o que aconteceu em geral aí? Claro que você vai dizer, mas eles pagaram multa, foram, né, tiveram que pagar multa, foram chamados à responsabilidade, mas eles causaram um grande impacto ao meio ambiente, tanto das aves, quanto de os mariscos, peixes e outras espécies marinhas, e eles tiveram que tentar minimizar, tirando o óleo, né, mas não tem como resolver uma situação tão grave como um vazamento de óleo desse no oceano. Então, houve vários voluntários no período, se você tiver curiosidade, você pode pesquisar, tentando ajudar a resolver essa situação. Mas foi uma situação caótica e não é a primeira vez que acontece essa situação de vazamento de óleo, ou no transporte ou na própria retirada desse óleo do fundo dos oceanos. Se você tiver curiosidade, você pesquisando em relação ao Brasil, você vai ver que não foi a primeira vez. Você vai encontrar outras vezes que aconteceu isto no Brasil, tá bom? E nós temos aí o que aconteceu em 2015, mais recente, o rompimento da barragem de Mariana, né, em Minas Gerais. Quem não viu isso nos jornais, né? Aí fica aquela situação, um culpando o outro, disseram que o administrador aí, que é da Samarco, que não olhou direito, que não fiscalizou, que já estava com o processo de licenciamento vencido, que já tinham reclamado que havia rachaduras, e cada um fala uma coisa e ficam jogando a responsabilidade um para o outro. O fato é que o vazamento dessa barragem aí fez com que toneladas de lama, aí, que chegou a 10 metros de altura, quase um tsunami, né, gente? 10 metros de altura, atingisse os locais aí próximos a essa barragem. Muitas pessoas perderam a vida, perderam também suas casas, perderam suas plantações, pessoas que trabalhavam na agricultura, perderam suas plantações. O rio próximo aí também foi atingido pela essa avalanche de lama aí, né? O local ficou impróprio para morar, para habitar, e leva tempo. Um desastre ambiental leva muito tempo para poder a área voltar ao normal, para poder a natureza reagir, mesmo que haja intervenção humana tentando minimizar esses impactos. Então, esse rompimento dessa barragem aí foi imprudência de quem construiu a barragem ou de quem não, ou da empresa que deveria estar fiscalizando aí o local, ok? E nós temos aí o mais recente ainda, que aconteceu em 2019, Brumadinho, né, Belo Horizonte aí, que também foi o rompimento de uma barragem. Já estava também na mesma situação anteriores, já se falava sobre essa questão, sobre o problema que estava havendo na barragem, sobre essa questão da fiscalização, sobre o perigo, né? Então, eu fico pensando, as pessoas que moram no Brasil, que moram próximo a locais onde tem essas barragens para geração de energia elétrica, né, hidrelétrica, deve viver com o coração na mão, deve sempre estar com medo, tendo em vista que sabe-se que não é a primeira vez que acontece. Nós trouxemos 2 exemplos aí de rompimento de barragem. Quando acontece um rompimento de barragem, toda a área local sofre. Aí atinge a fauna, a flora, atinge também os seres humanos. Tudo isso acontece por conta, segundo informações que você pode averiguar aí nas pesquisas que você vai fazer, né, para aprofundar o seu conhecimento, você vai ver que eles falaram que o material que foi construído as barragens não era um material bom, um material mais barato na compra do preparo. Então não houve uma preocupação com o que poderia acontecer se houvesse o rompimento dessa barragem, como aconteceu. Então nós vimos essa situação aí de mais um problema ambiental, mais um desastre ambiental, eu costumo dizer, um crime ambiental, né? Porque um desastre ambiental é um vulcão entrou em erupção, ninguém pode impedir, mas um rompimento de uma barragem, vazamento de óleo, essas coisas aí há como impedir, desde que se tenha cuidado, desde que se tenha preocupação com o meio ambiente, tá bom? Vamos averiguar os seus conhecimentos? Vamos agora ver se você conseguiu compreender a aula de hoje sobre desastres ambientais no Brasil e no mundo? Vamos lá? Vamos para a primeira questão. Em novembro de 2015, ocorreu um dos maiores desastres ambientais do nosso país. O acidente em Mariana, Minas Gerais. Sobre esse acidente, marque a alternativa correta. Letra A.
O acidente em Mariana ocorreu em virtude da liberação de uma grande quantidade de petróleo no mar, o que causou a morte de várias espécies. Letra B. O acidente em Mariana ocorreu porque vários produtos radioativos foram liberados no local sem a devida proteção. Letra C. O acidente em Mariana refere-se ao desmatamento de uma grande área de floresta nesse local que aconteceu a morte de várias espécies. Letra D. O acidente em Mariana ocorreu em razão do rompimento de uma barragem de rejetos de mineração. E letra E. O acidente em Mariana ocorreu por causa da explosão de uma usina nuclear no local. Vamos ver se você acertou? Olha só, se você marcou a letra C, claro, você prestou atenção à aula. O acidente em Mariana ocorreu em razão do rompimento de uma barragem de rejetos de mineração. As consequências você viu aí na aula de hoje, né? Vamos fazer mais uma. Dezenas de desastres ambientais ocorreram no Brasil nos últimos 20 anos. Um dos mais recentes foi de Brumadinho. Assinale a alternativa que relata esta tragédia. Letra A. O incêndio do terminal químico de Aratu, da empresa Ultracargo, destruiu a cidade de Brumadinho. Letra B. A tragédia foi causada pelo vazamento de 4 milhões de litros de óleo cru da refinaria Presidente Getúlio Vargas. Letra C. O incêndio de 10 milhões de metros cúbicos da Mata Atlântica gerou uma nuvem de fumaça que tornou noite o dia em algumas cidades, entre as quais São Paulo, a maior do país. Letra D. O rompimento das barragens do Fundão e de Santarém, ambas da mineradora Samarco, destruiu por completo a pequena Bento Rodrigues. O episódio é considerado a maior catástrofe ambiental da história brasileira. Letra E. Com o rompimento da barragem 1 na mina Córrego do Feijão, da mineradora Vale, o mar de lama destruiu tudo o que encontrou pela frente: casas, plantações, pousada, estradas e vegetação. Vamos lá? Olha só, claro que você marcou a letra E, né? Com o rompimento da barragem 1 na mina Córrego do Feijão, da mineradora Vale, um mar de lama destruiu tudo o que encontrou pela frente: casas, plantações, pousadas, estradas e vegetação. Quer ter essa aula de hoje completa? Quer praticar outras questões para melhorar o seu conhecimento? Entra na plataforma Eduque. Você vai encontrar a aula de hoje e outras questões lá para você estar praticando. E obrigada a você que mais uma vez assistiu a minha aula até o final. Eu espero continuar contribuindo com a sua aprendizagem. Um forte abraço a todos. Fica na paz de Deus. Até a próxima, se Ele permitir. Um beijo para os meus filhos, Elcio Jonathan e João Neto. Tchau, tchau.